Quem está feliz essa noite? Tenho certeza que Jesus vai te impactar. Eu queria que você abrisse as suas mãos, fechasse os olhos. Muito obrigado, Deus, por esse culto. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor venha incendiar os nossos corações e que o Senhor venha nos dar uma paixão por família. Que nesse momento o Senhor venha restaurar sonhos, que o Senhor venha restaurar famílias. E eu declaro agora sobre todo o Vox que vocês e as suas casas servirão ao Senhor. Eu declaro agora em nome de Jesus a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Repita comigo: Senhor Deus, eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus, abre o meu coração e essa noite eu abraço o processo para estabelecer o seu reino na terra através da família, em nome de Jesus, amém. Quem aqui está feliz que hoje a gente vai falar de relacionamento? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem é casado, levanta a mão. Tá, bastante casado, vai ser muito bom para vocês também. Quem é solteiro e quer casar bem? Levanta a mão. Tá, continua, fica com a mão levantada. Você que quer casar bem, tá, dá uma olhada à sua volta, vê se você encontra alguém aí que quer casar bem também. Se tá sentado do teu lado, já dá aquele cutucão. Cara, eu quero falar algo muito especial para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai trazer muito princípio bíblico a respeito de namoro, noivado, casamento para você hoje. Mas mais do que isso, eu quero que o Vox venha se apaixonar por família. Sabe, o mundo tem tentado destruir a perspectiva de Deus em relação à família, e o nosso papel como igreja é apontar para uma família saudável e dizer para o mundo: sim, pode existir um relacionamento entre marido e mulher que é feliz, pode existir um relacionamento entre pai e filho que é saudável. E eu realmente quero falar para você que Deus tem algo novo para você essa noite. Eu cresci numa família não muito saudável. A minha mãe extremamente de Deus, o meu pai ele vivia dando os perdidos dele, e eu amo a vida do meu pai, eu oro pelo meu pai, ele está no processo dele, mas a imagem de família foi destruída na minha infância, e por causa disso, eu não via a família da maneira como Deus via, e eu tinha até um pouco de medo em relação a me envolver com alguém e construir alguma coisa. E eu lembro lá em 2011, quando eu tive um encontro com Deus, eu estava voltando para o Brasil, eu tinha ficado um ano na Austrália, eu tinha me afastado dos caminhos de Deus, e eu lembro que eu voltei, eu tive um encontro com Deus, fui impactado por Jesus, e como todo novo convertido, aquele jovem incendiado por Jesus, o que você quer encontrar? Uma menina de Deus incendiada por Jesus, não é verdade? Quem não levantou a mão está mentindo, eu sei que você está mentindo. É a primeira coisa, cara. Você encontrou Jesus, fala: agora eu tenho que encontrar a outra metade também queimando por Jesus, e a gente vai se unir e seremos felizes para sempre. Só que não funciona muito bem assim. Existe uma palavra chamada processo. Fala comigo: processo. Quem que odeia essa palavra? Levanta a mão. E eu lembro que quando eu voltei para Jesus, a primeira vez que eu fui ministrar com o pastor Teófilo, a gente foi lá para a conferência do Nova Geração, eu estava preparado para ministrar junto com ele, e eu estava preparado, pegando palavra para cura, e de repente o Espírito Santo falou comigo: 4 anos. Aí eu falei, 4 anos o quê? Aí o Senhor falou comigo: 4 anos, eu preparei algo para você sobre relacionamento para 4 anos. Eu falei: tá amarrado, Satanás. Tá doido, 4 anos. Naquele momento que eu estava brigando com o Espírito Santo, sabe quando você tem uma direção do Espírito Santo, só que ela não te faz feliz? E você fica querendo negociar. Não, 2 anos e meio já é bastante. Entrou um pastor, ele pegou o microfone e ele falou assim:
se Deus está falando para você esperar para entrar num relacionamento, eu tenho certeza que é melhor você obedecer do que você sacrificar. Eu falei, uou, é de Deus. E a verdade é que eu entrei num processo. Eu falei, cara, não sei o que exatamente serão esses 4 anos, mas eu entrei num processo. E 2 anos depois eu conheci a Kristen. E não necessariamente tem que ser assim com você. Mas no segundo dia que eu conheci a Kristen, no segundo dia a gente foi tomar um café. E eu entrei naquele café, o Espírito Santo falou comigo, você vai casar com ela. Aí eu falei, o quê? Não falei para ela, né? Eu falei na minha cabeça, o quê? Só que detalhe, eu não virei para ela e falei assim, olha, Deus falou para mim que eu vou falar. Não faça isso, cara, é extremamente estranho. Quem que já ouviu alguém falando isso para você? Tipo, eu tive um sonho de Deus. Tá, cara, me desculpa, a gente não deveria fazer isso. Quem que já fez isso e tem vergonha? Levanta a mão. O ambiente vem. Você levantou a mão. Cara, e eu falei assim, na verdade eu não falei, eu falei, Deus, mas como assim, eu nem conheço essa mulher. Eu passei por um processo de oração, eu fui conhecendo ela como amiga. E fazendo uma longa história curta, no momento que a gente arrumou o lugar para o casamento, quando a gente marcou a data, o Espírito Santo falou comigo, 4 anos. Eu falei assim, o que tem a ver 4 anos? E eu olhei a data do nosso casamento. Eu fui olhar lá a conferência Nova Geração de 2011, e era um intervalo de exatamente 4 anos. Foram 4 anos do momento que Deus falou comigo naquela conferência, até o momento do meu casamento. O que eu quero falar para você hoje é, descansa, mano. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim, descansa, varão, ou varoa. Eu não estou falando, deixa eu falar um negócio. Eu não estou falando para você ficar sentado a vida inteira esperando. E tem gente que precisa ouvir, cara, você está esperando muito tempo. Quem pode dizer um amém para isso? Tem crente que está esperando a noiva cair do céu, o lugar arrumado, já os convidados todos lá, tipo, você vai entrar e vai... Não, mano, faz alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, descansa. Então você tem que ter essa tensão entre descansar em Deus e também saber quando que você tem que tomar uma iniciativa. E a verdade é que Deus está muito mais interessado em você ter um relacionamento bom, um casamento saudável e uma família boa do que você. A verdade é que a família não é uma ideia do homem. A família é uma ideia de Deus. Deus pensou na família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 2. Você que quer entrar num relacionamento, cara, abra a Bíblia. Isso é um sinal que você é um cara de Deus ou uma mulher de Deus. Isso vale muito. Ou abra o seu celular aí em Gênesis 2, versículo 15. Gênesis 2, versículo 15. A palavra diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Fala comigo, jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Quem que pode dizer glória a Deus por esse versículo? Não é bom que o homem esteja só. Cheio. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O primeiro ponto, mas Dudu, já posso ir atrás do crush. Isso aqui é coisa do Lira, tá? Primeiro ponto. Então, o primeiro ponto para você abraçar o processo e estar preparado para entrar num relacionamento é estar na presença de Deus. Quem aqui está na presença de Deus? Versículo 15: o Senhor Deus
colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Fala comigo, seja crente. A verdade é que antes de Deus entregar Eva para Adão, a palavra diz no versículo 15 que Deus coloca Adão no jardim. Agora existe algo muito engraçado a respeito dessa palavra jardim do Éden. Se você for analisar o original, o que essa palavra significa? Significa lugar de deleite. Significa que antes de Adão ter acesso a uma mulher, foi oferecido a ele um lugar na presença de Deus. A primeira coisa que você precisa, homem, não é uma mulher, é de Jesus. E mulher, a primeira coisa que você precisa não é de um príncipe encantado, é de Jesus. Porque se você não respeitar a ordem correta, você vai colocar todas as demandas de intimidade, de carência em uma pessoa, quando na verdade existe um lugar de deleite dentro de você, que é o Espírito Santo. Eu vou falar bastante coisa hoje, e eu sei que tem muitos jovens vindo se aconselhar comigo, e pessoas que querem namorar. Eu não estou dando indireta para ninguém, mas às vezes vem, e talvez isso seja uma indireta, porque aconteceu na semana passada esse exemplo. Se você estiver aqui agora, você já sabe que é você. Tá, aconteceu 3 anos atrás, com o amigo de um amigo meu. O amigo dele tinha acabado de aceitar Jesus, e 1 mês depois, ele queria namorar na igreja. Eu falei, cara, eu não vou... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso aqui não é livro de regras. A gente não vai construir regras aqui, são princípios. Eu sentei com ele e falei, cara, você acha que você está preparado em relação ao seu conhecimento de Deus? Aquilo que Deus tem para você? Você já encontrou o seu lugar de deleite na presença de Deus? O que você tem a falar disso? Ele falou, cara, eu estou começando a descobrir Jesus, eu estou começando a descobrir a minha verdadeira identidade, e eu ainda batalho muito com carência. Ele falou assim, Dudu, eu não estou pronto para namorar. Ele chegou na conclusão dele, porque ele entendeu que ele estava querendo alguém que fosse substituir o lugar de Deus no coração dele, quando na verdade Deus colocou Adão no jardim, sendo o jardim um lugar de deleite. Então o primeiro ponto para você pensar no relacionamento é encontrar o seu lugar em Deus. Nesse ponto você vai ter a sua vida de intimidade, a sua vida de oração, a sua vida de estudo bíblico, não porque você precisa impressionar alguém, mas porque você precisa conquistar um lugar no coração de Deus. Isso é extremamente importante, porque se você não passar por esse processo, você vai colocar demandas em alguém que só podem ser conquistadas e realizadas por Jesus. Então o primeiro ponto é estar na presença de Deus. E falando nisso, extremamente importante, quem quer ter filho aqui? O teu filho vai ser uma mistura, espiritualmente o teu filho vai ser uma mistura de quanto você e quanto o seu cônjuge amam Jesus. Escolha alguém que queime por Jesus, e alguém que vai te levar para aquela direção. Então primeiro ponto, estar na presença de Deus. Segundo ponto, fala comigo, caráter de Jesus, ou caráter de Cristo. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim, pareça com Jesus. O que isso significa? Que estar na presença de Deus não é necessariamente ir nos cultos, ou ir em links, ou participar de conferências. Como que você vai medir isso? Através de um processo de transformação, onde você está abrindo mão do velho homem e sendo renovado à imagem de Jesus Cristo. Nesse segundo ponto, quer dizer que você está abrindo mão de tudo aquilo que é do passado, para abraçar algo que vai te preparar para o futuro. Nesses 2 anos, que foi o período onde
o Senhor havia separado para eu me desintoxicar do mundo. Foi um momento onde Deus ele me purificou de pornografia, Deus ele me purificou de imoralidade sexual, para que no momento que eu entrasse num relacionamento, eu já estivesse tratado dessas coisas. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas que querem namorar, e de novo, eu não estou colocando um peso, isso aqui é princípio, e a gente vai abraçar você no teu processo, porque o meu sonho para você é você casar bem. Eu quero que você case muito bem. Quem quer casar bem? Casa bem, cara. Se tiver um outro, o diabo está querendo atrapalhar, mas não vai conseguir. Cheio, agora vai. Então o segundo ponto é você se parecer com Jesus. Antes de você tentar encontrar alguém perfeito, seja alguém que está sendo transformado. Seja alguém que sabe as suas fraquezas. Seja alguém que sabe quais pontos você precisa melhorar antes de entrar no relacionamento. Então sempre pergunto, Dudu, cara, eu estou gostando de tal menina. Legal, ela é legal para você. Eu acho que talvez dê match. Eu acho que vai ser interessante. Mas você já está limpo de pornografia? Cara, eu estou batalhando. Então eu quero entrar nesse processo com você antes de você entrar no relacionamento. Dudu, por que isso é importante? Porque se você entrar nesse processo batalhando com pornografia, você já começa quebrando um princípio. Antes de você namorar, você já está traindo. Se você está traindo no namoro, você vai casar e para você vai ser ok, você está casado vendo pornografia. E pasmem, cara, eu viajo o Brasil falando de santidade. O que eu vejo de casados indo, cara, eu estou batalhando com pornografia, eu preciso de ajuda. Você tem a oportunidade de começar do zero. Você tem a oportunidade de falar, Jesus, eu quero me parecer contigo. Nesse ponto 2, não é para você encontrar alguém que se parece com Jesus, é você, se pareça com Jesus. Caráter de Cristo. Quanto de paciência você tem? Quem é casado aqui sabe que você tem que ser paciente? Quem concorda comigo? Tá, algumas pessoas. Você tem que ser paciente, cara. Muitas vezes você vai ter que ouvir e ficar quieto e não discutir para ganhar, porque eu amava discutir para ganhar. Eu sou competitivo, eu cresci jogando esporte. Glória a Deus. E eu estou num processo em ganhar discussão. Tem alguém aqui parecido comigo nesse ponto? Tipo, cara, eu não aguentava perder uma discussão. Pra você ter ideia, eu discutia por horas com meu irmão, quem que era melhor, Marcos ou Rogério Ceni? Por horas. E eu tenho certeza que é o Marcos. Quem concorda comigo, dê uma salva de palmas bem forte. Quanto que você está disposto a abrir mão de você estar certo necessariamente para viver em paz? Então esse segundo ponto é caráter de Cristo. Provérbios 25, 24 diz o seguinte: melhor é viver solitário num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Isso aqui não é uma opinião minha, tá? Tá na Bíblia. Fala comigo, fala Deus. Não, presta atenção nisso. Olha o que Salomão está escrevendo. Melhor é viver solitário. Tipo, é melhor você nem entrar nesse relacionamento, cara. Imagina o Salomão, tipo, pensando nas centenas de mulheres. Ele fala, mano, quer saber? Nem entra nesse relacionamento. Se ela for mulher briguenta, é melhor você ficar sozinho. E a recíproca é verdadeira. Fala Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? E deixa eu fazer um parênteses aqui para falar algo de submissão que é muito distorcido. Porque eu vejo muitas pessoas falando, não, essa submissão que Paulo fala lá, os Gálatas, isso aqui não. Como é que eu vou me submeter ao meu marido? E eu concordo que muitas vezes é difícil. Agora, nós entendemos submissão a partir do princípio de homens se pareçam com Cristo.
Quão fácil para você que é cristão é se submeter a Jesus? Quão fácil seria você encontrar alguém que se parece com Cristo e submeter? A palavra submissão quer dizer submeter a minha missão. Então você submete a sua missão para alguém que se parece com Jesus, e essa pessoa que se parece com Jesus vai garantir que mulheres, vocês viverão a plenitude do chamado de Deus na sua vida. Isso é submissão bíblica. Você está caminhando com alguém que se parece com Jesus e você se submete, sabendo que essa pessoa que tem a mansidão de Jesus, o caráter de Cristo, o amor que Jesus tem pela igreja, que se entregou por ela, vai garantir que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Muitas pessoas não entendem submissão porque casaram errado. Agora, se você é casado e talvez você não está vivendo a plenitude do seu casamento hoje, você está me ouvindo, eu quero falar que Deus vai mudar alguma coisa hoje na sua vida. E se você não é casado, você tem a oportunidade de começar agora. Então Salomão, nas sábias palavras dele, ele diz: é melhor nem casar do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Eu não estou falando para mulher briguenta não casar nunca. Mulher briguenta, o homem briguento, sejam transformados antes de casar. Vou falar isso de novo. Sejam transformados antes de casar. Eu cresci numa casa onde constantemente eu via briga do meu pai com a minha mãe. Direto, eu chegava da escola, ou chegava do treino do futebol, e eles estavam brigando, discutindo. E quando eu entrei no meu processo de namoro para casamento, eu falei: Deus, se tem uma coisa que não vai acontecer na minha casa, é briga. Os meus filhos nunca vão me ouvir brigando com a minha esposa. E pela graça de Jesus, a gente é casado já há 3 anos, a gente nunca brigou. E eu não estou falando aqui, olha que exemplo, não é isso. O que eu quero dizer para você é que é possível. Por que não um casamento que vai refletir o relacionamento de Jesus com a igreja? Deus, Ele quer apagar a sua perspectiva errada sobre relacionamento, para Ele estabelecer algo que é seguro. Então, caráter de Cristo. Como então saber que eu estou crescendo no caráter de Cristo? Quando você aprende a descansar e você encontra deleite em Deus. 2, você não precisa suprir a carência através de relacionamentos com outras pessoas. 3, presta atenção nesse: não atira para todos os lados. Amém? Mano, tem gente que fala Deus mesmo. Tem jovem que eu vejo e falo: cara, não é possível, ele acha que ele está concorrendo com o papel do Rambo. Tipo, o cara tá. Aqueles que vierem a mim de maneira alguma lançarei fora. Relaxa, cara. Respira agora. Se não tem para respirar, faz. Pronto. Sabe por quê, cara? Ninguém vai respeitar alguém que atira para todos os lados. Então, descansa. 4, venceu pornografia e masturbação. 5, está constantemente sendo transformado. Terceiro ponto que eu quero falar para você: trabalho. Fala comigo, trabalho. Versículo 15 fala o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Deixa eu falar algo para você: trabalho antes de mulher. Não estou falando que o trabalho é mais importante que família, não estou dizendo isso. Eu estou falando que o trabalho vai te dar responsabilidade e maturidade para você construir uma família. Alguns meses atrás, um jovem chegou para mim e falou assim: Dudu, eu queria que você abençoasse o meu namoro. Eu falei: tá bom, eu só queria conversar um pouco com você antes para te entender. Você está estudando? Não. Você está trabalhando? Também não. Eu falei: sabe por que você quer namorar? Ele olhou para mim. Eu falei: porque você tem muito tempo livre.
Você tem muito tempo livre, cara. Você está com muito tempo livre, aí você quer namorar. Que hora você acorda? Meio-dia. Meu irmão, eu estou falando de uma história real, tá? Eu vou orar para você começar a acordar mais cedo e você distribuir currículo em todo lugar que você conseguir. Entra lá no Vox Connections. E quando você estiver fazendo o seu melhor, Deus vai te esticar e te preparar, porque você não está pronto para um relacionamento. Antes de Deus entregar Eva para Adão, Ele colocou Adão no jardim e falou: Adão, trabalha. Não fique encostado no governo, não fique encostado em empresas, não fique encostado na igreja, trabalha. Deixa eu ler alguns versículos sobre isso. Salmo 128, 2: Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ou seja, se você não trabalha, você não vai ter fruto. Se você não tiver fruto, como é que você vai dar fruto para uma família? Ponto 4. Reconhecimento do chamado. Eu gostei do ponto 4 ali do... eu troquei ali. Na verdade, Lira, você que errou, não fui eu, tá? Reconhecimento do chamado. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Saiba para onde você está indo. Antes de você entrar no relacionamento, você precisa saber a sua direção. Salomão fala lá em Provérbios capítulo 29: aonde não há revelação divina, o povo se desvia, mas feliz é quem obedece à lei. Então você precisa saber a sua missão. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante. Aí você fala: Dudu, eu tenho um chamado para ser presidente da república, e a menina que eu gosto tem um chamado de ser missionária na Tailândia. Tipo, cara, não precisa ser um gênio para falar que existe aqui uma incompatibilidade, certo? Tipo, você vai morar no Brasil, ela vai morar na Tailândia, e vocês vão casar por Skype. Cara, eu namorei por Skype por 1 ano e meio. É difícil, cara, mas casamento não dá. Não é verdade? Você fica uma semana fora, você fica: meu, eu preciso voltar. E é bom, cara, casamento é bom. Cara, casamento é... pode dar... Quem é casado e pode dar um glória a Deus bem alto? Cara, casamento é bom. Você tem que se limpar, cara, de todo o lixo que o mundo fala sobre casamento, para você abraçar a perspectiva de Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus fez o sexo. Tem uns caras olhando para mim tipo: agora pegou pesado. Não, é Bíblia, cara. Quando Deus fala para Adão multiplicar, o que ele está falando? Para ele construir uma fábrica de produção em massa? Não. Ele está falando: você vai ter tanto amor pela sua esposa, que vocês vão querer estar tão próximo, que vocês vão produzir frutos. Amor com propósito. O mundo vai querer destruir a família, o mundo vai querer destruir o sexo, o mundo vai falar para você que o sexo é ruim, o mundo vai falar que é imoralidade. Não, foi Deus que criou. O diabo não cria nada, ele só copia. Ele copia, ele coloca uma estampa suja. É tempo da igreja resgatar o valor da família, o valor do casamento, o valor do sexo. Por que eu estou falando nisso? Reconhecimento do chamado, não sei porquê. Você é chamado para multiplicar. Pode dar um glória a Deus bem alto para isso. Amós 3:3: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Você precisa entender qual que é o seu chamado, para você encontrar alguém que vai estar te suportando e te apoiando, e que isso seja um chamado compatível. Eu não estou falando para você que tem que ser tipo pastor, pastora, engenheiro, engenheiro. Não é isso. Tem que ser compatível de alguma forma. Não quer dizer que tem que ser a mesma coisa, tá? Quinto ponto, e depois a gente vai pular para os outros 7 pontos. Quem tem tempo aqui hoje? Quem pode dar mais meia hora para mim? Levanta a mão. Tá. Aí depois você já pode convidar alguém para jantar hoje.
Meu irmão, essa fila do Vox tem que andar, cara. Eu estou fazendo pouco casamento. Casando bem, tá? Ponto quinto: maturidade. Eita, acho que não preciso nem falar nada desse ponto, né? E o Senhor Deus ordenou ao menino: coma livremente de qualquer... É isso que a palavra fala? O Senhor Deus ordenou ao homem. Sabe o que o Theo falava para mim? Antes de você ser um homem de Deus, você tem que aprender a ser homem. E o culto Vox está encerrado, a gente pode voltar na semana que vem. Você tem que ser um homem de responsabilidades. Você tem que ser um homem de palavra. Você tem que estar apto para multiplicar aquilo que Deus coloca na sua mão. Tem homem que sabe o time inteiro do Corinthians, a seleção brasileira não consegue fazer um discípulo. Não consegue falar de Jesus para ninguém na empresa. Fiquem atentas, mulheres, porque quem vai estar discipulando o seu filho não é o seu pastor, é o seu marido. Não é tipo, vamos jogar lá para a estação 5.2 para resolver meus problemas. Não. O Senhor Deus disse fala comigo, homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, Deus deu a Adão responsabilidades. Para você entrar no relacionamento, você tem que estar preparado para ter responsabilidades. Eu não quero me estender muito nisso, porque eu tenho mais muita coisa para falar. Mas lá no versículo 18: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Diga glória a Deus a isso. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Que homem? O homem que está na presença, o homem que tem o caráter de Cristo, o homem que reconhece o chamado, o homem que trabalha. Não é bom que esse homem esteja só. Agora, o homem que não está na presença, que não trabalha, que está perdido, não sabe para onde está indo, é melhor ficar sozinho. Amém? Está um pouco duro ou está legal? Tem isso, está legal. Tá bom, então, estar na presença de Deus, caráter de Cristo, reconhecimento do chamado, trabalho e maturidade. Eu quero que você realmente olhe para esses pontos, não para colocar na vida da outra pessoa, para você. Deus, aonde que eu posso melhorar em habitar na sua presença? Deus, aonde que eu posso melhorar no meu caráter? Deus, aonde que eu posso me esticar profissionalmente? Deus, qual que é o meu chamado? Deus, aonde que eu posso amadurecer? Legal, você passou pelos 5 pontos. E de novo, cara, eu não estou falando que você vai casar perfeito. Eu entrei no namoro, eu estava trabalhando em várias... Eu já falei para alguns aqui que eu comecei a namorar ganhando R$615. Diga comigo, uau. Você lembra dos 15, né? Quando você ganha 600. Aí você não esquece. Mas eu não estava preparado em todas as áreas. Mas você tem que ter um foco. Então, pega esses 5 pontos, vê em quais áreas você tem que trabalhar. E se você falar assim, cara, eu acho que esses 5 pontos eu já matei, levanta a sua mão. Pode ser bem vulnerável. Se você é solteiro e passou pelos 5 pontos, tá? Agora é o momento de você olhar para o lado. Tô brincando. Então, legal. Você passou pelos 5 pontos, 5 princípios. Você tem que questionar: é o tempo certo? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pastor Theo falava para mim uma coisa: as coisas certas, as coisas de Deus, no tempo errado, acabam se tornando a coisa errada. O que eu quero falar aqui nesse ponto? Faça a matemática. Eu vou contar uma outra história. Um jovem chegou para mim querendo namorar com uma menina, e aí ele falou assim:
Dudu, eu queria que você orasse abençoando o nosso namoro. Eu falei, tá bom, vamos orar. E o dia que você for conversar comigo sobre isso, eu vou fazer algumas perguntas para você. Dentre elas, eu vou falar assim: em quanto tempo você pensa em casar? Agora, deixa eu falar um negócio para você. Eu não estou falando que se você entrar num namoro, você tem que obrigatoriamente casar. Não, se você viu que vai dar ruim, já sai. Se você está num namoro que tipo, cara, você sente que não é de Deus, você não tem paz, a pessoa não tem paz, vocês vivem brigando, aproveita que você está namorando, porque quando for casado, aí você vai ter que, tipo, work it out. Mas ele veio falar comigo, eu queria saber a perspectiva dos dois, o prazo. Ele falou assim: eu quero casar em 1 ano, 1 ano e meio no máximo. Aí eu virei para ela, eu falei assim: você quer casar em quanto tempo? Ela falou assim: eu quero casar depois que eu terminar a faculdade. Eu quero terminar a faculdade, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero me casar depois disso. Eu falei assim: o que você faz? Ela falou assim: eu não estudo ainda, eu estou entrando em direito. Aí eu falei: tá, você está falando 1 ano e meio, ela está falando 5 anos, mais o intercâmbio, tipo, 1 ano e meio, 6 anos. Como andarão juntos se não estiverem de acordo? Não é a minha opinião, Amós 3:3. Eu não preciso ser um gênio para identificar que daqui a 1 ano e meio a gente vai ter um problema. E aí, vamos casar? Não, a gente tem mais 3 anos e meio. Eu casei na faculdade e eu não estou construindo regras aqui, são princípios que vão te ajudar. Então, você passou pelos 5 pontos, você fala: cara, eu estou no tempo de Deus, é o meu momento. Então, legal. Ponto 1, agora são os conselhos do Dudu. Ponto 1, conhecendo o crush. Alguém diga aleluia. Deixa eu falar algo para você. Como que você conhece o crush? Saindo com a galera. Convívio comunitário. Você não vai ser o cara estranho que vai descobrir ou hackear o WhatsApp da menina e mandar uma mensagem: e aí, você quer tomar um café comigo? Ela nem te conhece, cara. Don't be that weird. Mandar aquela mensagem no Instagram: eu sonhei com você essa noite, eu sei que a gente estava... Não faça isso. Não, por favor, não faça isso. Eu fico com vergonha dessas coisas, cara. Quem que é cristão e fica com vergonha disso? Você coloca a culpa em Deus ainda, que te deu um sonho. Eu lembro, cara, uma vez, e eu espero que essa pessoa esteja ouvindo. Eu fui ministrar em Joinville. Eu voltei, na época era Facebook, inbox, tinha um texto desse tamanho: você ministrou aqui, Deus me deu um sonho, que a gente casava, não sei o que. Eu fui lendo e fui dando aquela vergonha alheia, tipo, não. Deixa eu falar algo para você: se você faz isso, quando a outra pessoa lê, ela fica com dó. Eu estou mentindo ou não? É tipo, putz grila, velho. Ela mandou de novo na semana, uma outra vez. Ela mandou uma terceira vez. Na quarta ela falou assim: me desculpa, eu acho que eu passei do ponto, né? Eu falei assim: eu acho que você acertou, você passou do ponto, mas eu te desculpo. Ponto, acabou, nunca mais. Conhece com a galera. Olha como a pessoa se comporta no culto. Não estou falando para você ficar o culto inteiro, mas de vez em quando, deixa eu dar uma dica. Você tem que ser aquele crente ventilador. Na adoração, tá a galera lá adorando, você fica aqui, ó. Adora, não adora? Adora, tá no celular, braço cruzado, está indo no banheiro toda hora. Analisa, cara, você tem que ser ligeiro. Você tem que antecipar o problema. Não fica achando: não, eu vou conhecer, depois eu vou... Tem gente que quer conhecer a pessoa fora do jardim. Fala: Eva, entra, agora você tem que entrar, vamos. É verdade. Então analisa, convívio comunitário, vai jantar e seja sábio, cara. Teve um dia que chegou um menino e falou: cara, acho que eu estou gostando de uma menina. Esse menino não está aqui hoje, então eu vou falar. Eu amo ele ia liberar, eu sei que ele ia liberar, falar isso. Eu falei: cara, quando você vê, era um retiro, quando você vê ela
sentada comendo, senta do lado dela, começa a trocar ideia sobre o retiro e tal. Beleza. Chegou de noite, a menina veio falar comigo: Dudu, o que você fez? Eu falei: uou. Como assim? O menino sentou do meu lado no almoço e falou que você falou pra ele sentar do meu lado e começar. Eu falei: não! Mano, você já sabe, o cara. Você já sabe. Não, tipo, mano, não espiritualize tudo. Você senta do lado lá no retiro. Aleluia, varoa. Viu como, nossa, minha mão queimou tanto nessa ministração. Tipo, what? O que você está falando? Seja normal. Observe e conheça o seu crush no convívio com todo mundo. Tá bom? Ponto 2. Os 5 são os 5 princípios, e agora a gente está em pontos que vão te facilitar. Você que está aí há muito tempo, caminhando no deserto. Ponto 2. Conselho de pais e líderes. De novo, não é uma religião, não é uma regra, são conselhos do Dudu. Eu me abri com o Theo quando eu conheci a Kristen e falei com ele. Na verdade eu vou chegar nesse ponto que foi um pouquinho diferente. Eu não abri com meu pai, porque meu pai ainda não caminha com Jesus e não faria sentido nenhum. Falei com a minha mãe. Provérbios 15, 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Outra versão diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Pergunta para o seu líder: André, cara, o que você acha dessa menina? Eu estou gostando dela. Ouve, por quê? Porque o teu líder pode ver algo na pessoa ou em você que você ainda não sabe. Ouça e valorize aquilo que você ouviu. Não estou falando para você fazer exatamente como você ouviu, mas considere. Tem gente que pede conselho para mim, que depois de 2 meses eu falei: cara, ele pediu conselho para fazer exatamente tudo o oposto. Considere aquilo que você ouviu. Então Provérbios 15, 22. Valorize os conselhos de quem te ama. Conselho de líderes maduros, e não de amigos que querem que você se dê bem. Porque você vai pedir um conselho para um amigo, vai falar: mano, vai para cima, ele não está nem vendo a parte espiritual. Mano, ele falou: vai que vai, cara, você está lascado aí já tem 3 anos, vai para cima. Conselhos de quem te amam, eles podem ver algo que você não está vendo. Voltando para o ponto 1, eu esqueci de umas coisas. Conheça em convívio comunitário, desenvolva amizade, tá? Importantíssimo, seja amigo primeiro, conheça qualidades e defeitos, e tenha tempo de oração com Deus. E a lista de não atire para todos os lados, não seja estranho, já falei sobre isso. Não gere expectativas. Você está conhecendo, você não vai falar que ama, você não vai ficar mandando mensagem das 7 da manhã às 11 da noite. Cara, o WhatsApp é um problema. Quando você não está no ponto 2 do caráter de Cristo, de saciar a sua carência em Jesus, a sua carência explode nos seus dedos. Você fica lá tipo o dia inteiro. Cara, você fica mandando mensagem o dia inteiro para essa pessoa, tipo, é óbvio que você está gostando dela. Só que você não teve nem tempo de orar, você não falou com ninguém. Então, você já sabe, não gere expectativas. E não entre na perigosa friend zone. Tá? É tipo, o cara que é o amigo das meninas. Não seja essa pessoa. Não estou falando que você não pode ter amiga. Mas tem cara que tipo, tem amiga por 7 anos. E ele tem tanta amiga que nunca tem uma namorada. Pronto, falei. Ponto 2, eu já falei. Ponto 3, agora é o que vai acontecer hoje à noite. Indo para dates. Cheio! Show! Cara, você viu, gostei da pessoa, achei interessante. Ela se comporta bem em público,
pensamentos alinhados, falei com o meu líder, falei com meu pai, acharam que é uma boa, agora eu vou convidar para sair, agora é o momento, cara. Quem quer que é homem, levanta a mão, tá, eu confio em você, não fica esperando, faz alguma coisa, cara, convida. E deixa eu falar um negócio, você convidar para tomar um café não quer dizer que você está pedindo em casamento, então você não precisa ter medo. E meninas também, não quer dizer que você recebeu um convite que você tem que aceitar a proposta de casar. Afinal, ter um jantar, uma refeição e não pagar, não vai mal nenhum, né? Agora, você está levando no restaurante, leva no restaurante direito, tá? Tem uma história muito boa, né? Qual que era o nome daquele restaurante? Fazano. Vocês têm tempo para uma história? Tá. Um cara que ele amava tal menina e ele não tinha muita condição financeira e ela era bastante afortunada nesse aspecto. Ele ficou juntando dinheiro. Ele falou assim: agora eu vou levar ela no Fazano e ter aquele date que vai tipo, mano, a menina vai pirar, aí vai dar certo. Ele foi, comeu, bebeu ali uma taça de vinho, 2 taças de vinho, 3 taças de vinho, refeição. Cara, tem que representar, sobremesa, pode pedir, hoje está na conta. Chegou a conta, ele pediu a conta, chegou a conta, ele olhou para a conta. Ô campeão, tem um probleminha aqui. O garçom veio, olhou, pegou, obrigado, me levou lá. Não, tá, a conta tá certa. Mas esse valor aqui, o valor está um pouco abusivo, está um pouco alto. Eu só pedi 3 taças de vinho. Cada taça custava 4.300. A conta do cara chegou em 21 mil reais, né? 21 mil reais. Ele teve que deixar a menina de garantia. Ele entrou no carro dele, no Uno, foi para casa, pegou 20 talões de cheque, voltou e falou: faz alguma coisa, por favor, faz alguma coisa. Ele falou assim: a gente vai tirar o 10%. Ele dividiu aquela conta em 20 talões de cheque. Por que eu estou falando essa história? Não pinta um quadro que não é teu. Não vai pintar um quadro que não é teu. Se você puder levar no Fazano, leva, mas leva todo mês. Todo mês também não, né? Quando eu fui pedir a Kristen em namoro, eu falei assim para ela: eu ganho 615, eu não tenho dinheiro, eu queria deixar tudo bem claro, tipo, se ela aceitar é por amor. Eu ganho 615, eu não tenho dinheiro, eu estou na faculdade, eu não tenho carro, eu não tenho casa, mas eu vou dar o meu melhor e o meu futuro é brilhante. Você topa? Não adianta pintar um quadro que não é teu. Seja sincero, chama para o date, convide para sair. E deixa eu falar um negócio aqui nesse ponto 3. Eu não quero colocar uma regra. De novo, isso aqui não são regras. Mas esse período de date, quando ele passa de 3 meses, ele começa a ficar um pouco perigoso. Porque o cara está muito acomodado, a menina está esperando o cara ter uma atitude, mas o cara está muito acomodado ou inseguro, e ele começa a namorar sem estar namorando. Então você saiu uma vez, saiu 2 vezes, saiu 3 vezes, o que você começa a analisar? Expectativas. Você tem que saber se vocês vão futuramente andar na mesma direção. Aqui você tem que saber sonhos, chamados e prazo. Cara, eventualmente eu quero casar em 2, não precisa ser exatamente 2 anos e 3 meses e 7 dias, não, mas um prazo. De novo, não gere expectativas, não espiritualize. Você não vai falar: eu ouvi de Deus que é você, varoa da minha vida, foi profetizado.
eu tive uma visão. Eu tive 22 visões, confirmações na verdade, não visões, 22, Bíblia, profecias, sonhos diversas. Eu fui falar para a Kristen quando a gente estava na reta final para o casamento. Você teve? Legal, guarda para você, porque se é de Deus, Deus não precisa de você para confirmar na outra pessoa. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente recebe algo de Deus e fica manipulando. Olha, eu sonhei que era você, que a gente estava numa mansão lá em Malibu, a gente estava casando, eu estava saindo com um carro conversível, a gente estava indo para uma lua de mel no Caribe. Meu irmão, aí a menina pode nem gostar de você, mas ela gostou da visão, ela falou, tô dentro. Ou vice-versa. Não manipula, não espiritualize. Conheça as expectativas, conheça o sonho, chamado e prazo. Eu não vou entrar nesse ponto aqui porque a gente não vai ter tempo. Não, nesse ponto dentro do ponto, a gente tem mais 4 pontos. E comemora. Nesse ponto de date, você tem que saber os seus limites. Você não está namorando, você está longe de estar casado. Sabe por que tem gente que está muito confortável em estar na friend zone, jantando? Porque ele tem o acesso de um namorado, só que ele não tem um compromisso. Então você tem que ser sábio. É óbvio, o que a palavra fala em relação à santidade tem que ser respeitado até o momento do casamento. E casa, mano, porque sexo é uma bênção. Aleluia! Pro casamento. Mas respeite o seu corpo. Você tem que ter sensibilidade ao Espírito Santo. Eu lembro de uma analogia que um pastor me deu lá na África do Sul. Cara, porque namorar é desafiador, não é verdade? Levanta, quem concorda comigo? Tipo, cara, mano, ele falou, mano, sabe o que é esses, tipo... E eu não estou falando para você namorar sem beijar, eu não estou falando que você tem que fazer corte, nada disso. No meu caso, 6 meses antes do meu casamento, o Espírito Santo falou comigo, você só vai beijar a Kristen de novo no altar. Eu falei de novo, tá amarrado. Cancela essa palavra. Mas eu sentia que eu precisava. Na verdade não foi só no altar, eu quebrei essa regra uma vez. Eu pedi desculpa e o Espírito Santo perdoou. Eu beijei ela uma outra vez. Mas foi um direcionamento do Espírito Santo. E esse pastor, ele falou para mim assim, cara, a juventude, ela tem que ter sabedoria. Porque o namorado e a namorada ficam lá se beijando, e o que eles estão fazendo, e eu não estou colocando uma regra, eu quero que você visualize isso para você não esquecer. O que eles estão fazendo eles têm uma dinamite na mão, eles acendem o pavio começa a diminuir, e se faz, ufa, ainda bem que não deu certo, né? Uau, foi por pouco. Boa noite. Você fala assim, uau, você volta lá para sua casa, Espírito Santo, tu és tão bom para mim, chorrabatatata. Só que aí no outro dia, aquele pavio que era desse tamanho, está desse tamanho. E limite, se você avança um limite, para você voltar e restabelecer um outro limite é muito difícil. Não estou falando que é impossível, é difícil. Exige muita disciplina, muito do Espírito Santo, muita sabedoria. Deixa eu falar algo para você. Tem muito jovem que falou assim, eu não aguentei, cara. Isso não é bíblico. Deus fala que não existe tentação alguma contra você que você não possa suportar. A Bíblia fala que não existe tentação alguma que o Espírito Santo não vai te dar capacidade para suportar aquilo. Eu quero falar para você, existe sim namoro em santidade e é bom. É um tempo de oração, é um tempo de conhecer chamado, é um tempo de caminhar para mais perto de Jesus, é um tempo de alinhar a perspectiva. Então tenha sabedoria. Só que aí se você fica nessa da dinamite, vai ter uma hora que você vai acender lá o pavio e vai estar tão curto que tipo... Então entenda os seus limites. Olha o que a palavra fala lá em
Provérbios 27:12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Fala comigo, refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O sábio, ele olha para o perigo, ele fala, cara, eu vou buscar refúgio. O que é um perigo? O que era um perigo para mim? Assistir Netflix junto, sozinho, numa casa vazia. Mano, você pode ter as melhores intenções, você vai ser muito tentado. Quem é namorado? Eu estou mentindo? Estou falando alguma mentira aqui? Para mim era muito difícil. Então, nesse ponto, como que eu vejo o perigo e eu me escondo? Cara, eu não vou ficar sozinho em ambiente fechado, a gente não ficava. Você tem que ter sabedoria, construir os seus limites. Você tem que conhecer as suas fraquezas e construir os seus guarda-reios. Então, ponto 4. Na verdade, ponto 3, né? Eu estava no ponto 3. Indo para dates, você tem um limite, você não namora, você está conhecendo. Nesse ponto aqui, você é amigo. Você é amigo da pessoa. Ponto 4. Bênção de pais e líderes. Então, beleza. Uma semana de jejum para eles liberarem. Muito bom, Lira. Então legal, você viu, cara, é a pessoa. Eu quero entrar no namoro com ela, eu vou voltar, André, Dudu, Paulão, eu não sei quem é o seu líder de link. Cara, eu acho que é. Cara, demorou. Eu acho que você está no ponto, eu acho que é a temporada, eu acho que o prazo é viável. O que eu estou falando de prazo viável? Eu não conseguiria namorar em santidade por 7 anos. Eu, Eduardo, eu tenho que fazer a minha matemática. Eu namorei por 2 anos. Desses 2 anos, 7 ou 8 meses foram presenciais. O resto foi Skype. Então faça a sua matemática. Você entendeu, cara, é o tempo. Beleza. Você vem, é aquele momento que você já viu um amigo teu aqui na frente, eu orando, ou o Theo orando, e a galera tira foto, e aí começa a mandar depois, você está namorando. Deixa eu falar algo para você, esse momento aqui não é um peso. Eu não quero que você olhe para esse ponto 4, meu Deus, agora eu vou ter que ir lá falar com o Dudu. Não, mano, sabe o que é isso? Eu quero me envolver na sua vida. O seu líder quer fazer parte, o teu líder de link quer fazer parte das suas escolhas. No seu momento de dificuldade, a gente quer estar participando, a gente quer estar orando por você, a gente quer estar te abençoando, a gente quer estar lutando junto com você. E não é um momento, deixa eu falar o que não é um momento onde a gente ora e tipo, pronto, agora nunca mais eu posso separar. Tipo, não é casamento, aquilo não é casamento. Aquilo é a igreja, os líderes querem participar desse momento que é tão importante para a minha vida. Essa é uma escolha muito importante para você. A gente quer participar, a gente quer conhecer. Eu poderia falar que esse é o primeiro ponto. Você só conhece alguém e vem aqui e a gente vai orar. Mas eu quero ter certeza que você vai estar preparado. Eu quero ter certeza que você vai saber que a gente vai estar caminhando junto. Então não é um peso, é uma alegria. Agora, estou namorando. Então recebeu a bênção. Estou namorando. E agora? Have fun. Se divirta. Cara, vai no cinema, tem tempo junto, vai no Fazano. Só não gasta 20 mil, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Conheça profundamente a pessoa. Sonhos. Tenha tempo com Deus juntos. É o momento de você orar junto, ler a Bíblia junto, construir a sua vida com Deus juntos. Esse ponto é importante. Veja como trata a família. Isso aqui é muito importante. Eu já vi casal que tipo, o homem e a mulher lá tipo, queridinho, filho, você pode lavar a louça? Não, mas fica quieta. Por que isso é sério? Porque aquele não, mãe, fica quieta,
que hoje é para uma mãe, uma hora vai voltar para a esposa. Por que esse não, mãe, fica quieta tão áspero não se reflete nesse momento? Porque nesse momento esse cara está querendo conquistar. Agora, esse não, mãe, fica quieta é um reflexo daquilo que ele vive com as pessoas mais íntimas diariamente. Isso aqui é importante. Analisa como trata o pai, como trata a mãe, como trata os irmãos, porque você vai ver, você vai conhecer mais de perto como essa pessoa vai ser futuramente. Faz sentido isso? Tá. Então você está namorando, e agora? Nesse ponto você busca confirmações para o seu casamento. Então você sabe que em tanto tempo, o teu prazo, você eventualmente pensa em casar. E agora em namoro você está se divertindo, você está buscando a Deus, você está vivendo em santidade, e você quer confirmação para casar. Como então que eu tenho confirmação? A gente já falou da bênção dos pais, que é o conselho dos sábios. O número 2, Bíblia. Fala comigo, Bíblia. Deus, ele pode confirmar com você através da palavra. Eu lembro no momento que o Espírito Santo falou comigo que era Kristen, e eu falei assim: Deus, mas ela mora nos Estados Unidos, eu não tenho nem ideia se ela vai querer vir para o Brasil um dia. Vai demorar porque a gente está muito distante. E naquele dia eu estava lendo a Bíblia, e o Senhor falou comigo a respeito daquela passagem que Jacó, ele esperou 7 anos pelo muito que ele a amava. Naquele momento, aquele versículo pulou para dentro de mim, e o Senhor falou comigo: se você ama, você vai aprender a esperar. Foi uma confirmação na Bíblia. No conselho dos sábios, eu quero falar um pouco da minha história em relação ao conselho de liderança, que não foi bem um conselho, mas eu estava indo ministrar com o pastor Teófilo no Rio de Janeiro, e a gente estava se arrumando, a gente ia ministrar na igreja Lagoinha, e o Teófilo saiu do banho, ele se trocou, ele virou para mim e falou assim: Dudu, eu tive uma visão. Eu falei: beleza, ele vai ter uma visão do culto, o que Deus vai fazer no culto. Eu falei: fala, Tê. Ele falou assim: eu vi que você vai casar com uma gringa. Eu tipo, o quê? E nesse momento eu estava começando a conhecer a Kristen, só que eu ainda não tinha falado para ele. E eu falei assim: vejo que és profeta. Brincadeira, não falei isso. Mas eu falei, tipo, o quê? Aí ele falou: estava no banho, Deus me deu uma visão. Eu estava fazendo o seu casamento num lugar aberto, e você estava casando com uma gringa, e eu percebi porque tinha muito gringo. Era um casamento lá fora. Eu falei: Theo, já que você tocou nesse assunto, olha, já que a gente está falando disso, eu tenho que te contar um segredinho. Então, conselho dos líderes, palavras proféticas também. Deixa eu falar algo sobre palavras proféticas. Não é profetada, tá? Você tem que discernir o que é palavra profética, o que é profetada. Não assuma que tudo é uma palavra profética. Sinais não são probabilidade. Tem gente que fala assim: se for tal pessoa, Senhor, eu estou dirigindo aqui, se for tal pessoa, que o semáforo fique verde. Glória a Deus. Não, isso é probabilidade. Ia ficar verde, e aí fica vermelho, você fala assim: no próximo, Senhor, no próximo. Ele vai no próximo, amarelo. Na hora que você vai passar, você quase leva multa ainda, porque você está querendo manipular a situação. Aí no terceiro fica verde, você fala: eu sabia que tem que ser no terceiro, porque o terceiro é bíblico. A ressurreição foi no terceiro dia. Aí você já começa a viajar. Sinal é sinal, não é probabilidade, tá? Deixa o Espírito Santo dar o sinal que ele quiser. Qual que é uma outra confirmação durante o seu namoro? Qual que é um sinal que isso pode ser um relacionamento de Deus? Você está, depois que você entrou nesse namoro, mais perto de Jesus que você estava antes de entrar no namoro? Eu lembro que eu estava orando na véspera do casamento, eu falava: Deus, eu quero muito casar, eu estou preparado, Deus. E o Senhor falou comigo:
Desse jeito. O primeiro ponto, eu não ouvi audível, tá? Porque o pregador fala, o Senhor fala comigo, você acha que vem um anjo com uma trombeta, turu! E aí você fica frustrado, por que eu não ouço Deus? Não, foi o Senhor falando no meu espírito. O primeiro ponto, o primeiro motivo que você vai casar com a minha filha, é para levá-la para mais perto de mim. Tem um livro do Chris Vallotton que eu te indico muito, Revolução Moral. Ele fala como você lidaria com a sua namorada ou seu namorado sabendo que você está lidando com a filha do rei. Uau! Não traz um pouco de seriedade? Isso é um temor saudável. Cara, não é antes de ser a minha namorada, é uma filha do rei. E se eu não estou preparado para cultivar, se eu não tenho a maturidade para cultivar, para levá-la para mais perto de Jesus durante o namoro, o que me indica que eu serei essa pessoa no casamento? E por isso que eu falo para você, existe espaço para redenção hoje. Isso aqui são princípios, que se você falar, Deus me ensina através desses princípios, Ele vai te ensinar, Ele vai te lapidar, Ele vai te preparar. Então busque confirmações, Bíblia, paz, profecias, sinais, estar mais perto de Jesus. Um anexo desse ponto, vivendo em santidade. Eu quero te dar 5 pontos bem rápidos, a gente já falou sobre isso, de como viver em santidade. Be on fire for Jesus. Quem pode dizer amém para isso? Amém. Continue incendiado por Jesus enquanto você namora. Acompanhamento de líderes, ou seja, tenha um líder que vai estar te acompanhando, o qual você pode ser vulnerável, o qual você pode ser transparente. Paulão, cara, eu preciso da sua ajuda essa semana, tá difícil. Você precisa de alguém. Fazendo um parênteses aqui, namorado ou namorada, você não é o pastor da sua namorada. Porque tem gente que começa a namorar que acha que agora virou pastor. Ah não, ela não precisa mais de líder ou de uma mulher falando na vida dela, porque eu estou acompanhando. Não, você é namorado, você é um pouco mais do que um amigo. Mas existe alguém que tem uma autoridade espiritual, que não você, para estar acompanhando essa pessoa. Faz sentido? E eu queria indicar, se você é casado e tiver a possibilidade, ou namorado, e tiver a possibilidade de ir num link de casados, eu queria te aconselhar, eu sei que vai fazer muito bem para você. Falando nisso, casados que tem link, vocês podem ficar de pé? Só para a gente celebrar essas pessoas. Quem é casado e tem link? Aí tem mais alguém? Tá, vamos dar uma salva de palmas para esses jovens. Muito bom. Pode sentar. Se você é noivo, casado, procura esses links, eles vão te ajudar bastante. Acompanhamento, vulnerabilidade, estabeleça limites, a gente já falou disso. Seja sábio e sensível ao Espírito Santo. Agora, noivado, ponto 6. Tem alguém aqui que está noivo? Levanta a mão. Cheio, está chegando. Noivado, você viu, cara, mesmo sonho, mesma expectativa, a gente está indo na mesma direção, a gente está já os 5 pontos. O que vocês estão vendo aí que eu não estou vendo? O anel é caro, é caro. Eu estava com anel de silicone esses dias e o pessoal falou, mano, que você está com esse anel de silicone? É porque é mais barato. Brincadeira. Eu tenho um detalhe sobre o anel, eu quero declarar isso para vocês. Quando eu estava para casar, quando eu estava orando para ficar noivo, o Senhor falou comigo, eu vou acelerar o seu casamento. E eu olhei para minha conta bancária e eu falei assim, Deus, se o Senhor for acelerar, bem acelerado, eu acho que uns 5 anos eu caso. Aí eu falei, cara, eu vou entrar aqui na internet para ver um anel para Kristen. E aí eu entrei na internet, falei, cara, eu vou fazer aquele anel americano com diamante, é super legal, romântico, o pessoal vê em filme, né, ela é americana. Entrei, aí eu falei, não, deixa quieto, anel é só um detalhe. Quem liga para anel? É só uma aliança, é simbólico.
E eu senti o Senhor falando, eu quero que você entenda que você é realeza, e você vai dar aquilo que a sua filha está acostumada, que a minha filha está acostumada. Eu falei, Deus, então tá bom. Uma semana depois um primo me liga, ele fala assim, Dudu, eu estava orando por você, eu não sei quando você quer noivar, mas eu estava orando, e o Senhor falou comigo para eu comprar a aliança que você vai dar para Kristen, e eu queria honrar a tradição americana, então você pode comprar com diamante, não precisa se preocupar com o valor, compra aquilo que você quiser. Deixa eu falar algo, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. O mundo vai falar para você, não casa, é muito caro, espera você se consolidar. A palavra de Deus diz para você, quem encontra uma esposa, encontra algo bom e recebe o favor de Deus. Eu casei sem gastar R$1. Eu não gastei com a preparação, ela gastou tudo, brincadeira. A gente foi ganhando, ela gastou mais que eu também. É que ela ganhava em dólar, brincadeira. Eu ganhei a minha passagem para os Estados Unidos. A gente ganhou o nosso espaço para lua de mel, um resort 5 estrelas no Caribe. Eu quero declarar isso para você. Receba em nome de Jesus. Porque o mais interessado num casamento saudável e feliz para você é Deus, não é você. Deus se preocupa com o seu casamento. Aleluia! Eu vi um aleluia aqui que eu gostei. Fica tranquilo, Mamon não é o seu Deus. Não é Mamon que vai falar quando que você vai casar. Não é o seu bolso que vai falar quando que você está preparado. É Deus, e se Deus falou, meu irmão, pisa fundo. Vocês que estão noivos aí, cara, vai recebendo. E se você está namorando, cara, tá chegando o momento, não fica enrolando muito não. Não vai ter casamento no céu, você tem que aproveitar agora. E uma dica, faça o curso de noivos com a pastora Sara, é muito bom. Você pode falar com o teu líder de link, ele vai passar o contato da nossa querida tia Sueli, a mãe da Gabi O'Hara. Uma salva de palmas para a Gabi, uma líder muito querida, que casou bem com o co-líder. O João fala que ele é o co-líder do Vox. Co-pastor, agora ele é o co-pastor. Vamos dar uma salva de palmas para o co-pastor. Então faça o curso de noivos. Ponto 7, vou casar, não acredito. Passo 7, quem encontra uma esposa, Provérbios 18, 22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Eu quero declarar para vocês, vocês irão receber uma bênção do Senhor. Alguns tiveram fé, alguns tipo, tá bom, beleza. Vocês vão receber uma bênção no Senhor. Você recebe favor no casamento. Casamento é bom, namoro é bom, noivado é bom, e casamento é muito melhor. E sabe de uma coisa, eu creio que hoje Deus ele vai mudar algo no espírito. Eu estava vindo para cá hoje, e o Senhor me lembrou, um mês depois do nosso casamento, na conferência Voz de Sião, o Chamboz, ele pega o microfone, ele chama uma mulher chamada Boone Trutt, o nome das duas famílias da Kristen. Ela fica de pé, ele começa a entregar uma palavra certeira para Kristen. Ele fala assim, você não precisa se preocupar com a sua família, porque Deus está cuidando até do seu cachorrinho, até do pequeno Tibble, e Tibble é o cachorrinho dela que ficou na Georgia. Eu falei, mano, o cara tá afiado, velho. E ele falou assim, e Deus está quebrando uma maldição de divórcio na vida de vocês, uma linha de divórcio na sua família e na família dele. E ele falou assim, divórcio não mais. Deus quebrou algo, foi algo que eu recebi de Deus.
Os meus pais se divorciaram, os pais da Kristen se divorciaram, só que isso foi quebrado nas nossas vidas. Talvez você está aqui hoje, você veio de um background de pais divorciados. Eu quero falar para você, Deus vai quebrar essa maldição hoje. Deus, Ele vai quebrar medo. Talvez você está aqui e você tem medo de entrar num relacionamento sério. Deus vai quebrar esse medo hoje. Talvez você está aqui e você tem medo de faltar recursos. Deus vai quebrar esse medo hoje. Eu queria que você ficasse de pé agora.